Aqui, Atos capítulo de número 28, Atos dos Apóstolos, o capítulo 28, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Capítulo 28 de Atos, versículo 1 ao versículo 5. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5 e último. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Eu quero falar nessa manhã sobre catadores de gravetos. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro neotestamentário, um livro do Novo Testamento, um livro escrito por Lucas, o evangelista, aquele que nunca andou com Jesus, mas andou com o segundo maior missionário da história da igreja. E Lucas, ele não só é o autor, o escritor do livro de Atos, mas Lucas também escreveu o próprio evangelho que carrega seu nome, o evangelho de Lucas, o evangelho lucano. Atos é o segundo tratado de Lucas para Teófilo, a saber que o evangelho de Lucas é o primeiro tratado de Lucas para Teófilo. Mas o que me chama a atenção é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é e deveria sempre ser tratado como livro do agir do Espírito Santo. Desde o capítulo 1 ao capítulo 28, nós conseguimos compreender e ver a ação total do Espírito Santo. Porque este livro nada mais, nada menos é, segundo alguns historiadores, o Evangelho do Espírito Santo. Porque no capítulo de número 1, a gente percebe a promessa do Espírito Santo. No capítulo 2, a gente nota que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Nós percebemos no capítulo 2 o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3, a gente nota milagres operados pelo Espírito Santo. No capítulo 4, ousadia pelo Espírito Santo. No capítulo 5, a gente vê a divindade, a deidade do Espírito Santo. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a gente vê trabalho operado pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 7, a pregação de Estevão inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente vai no capítulo 8, a gente vê a expansão, o progresso, o avanço da igreja pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 9, a gente vê a conversão de Saulo, que é o mesmo que Paulo, pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a gente vê o céu aberto para salvar pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 11, a salvação para todos por meio do Espírito Santo. No capítulo 12, livramento concebido pelo Espírito Santo. No capítulo 13, a Bíblia vai mostrar que a obra cresce, a obra missionária avança por influência e pelo poder da ousadia do Espírito Santo. No capítulo 14, a obra é confirmada pelo Espírito Santo. No capítulo 15 de Atos, a gente vê a assembleia de líderes sobre a influência do Espírito Santo. No capítulo 16, prisão desfeita pelo poder do Espírito Santo.
No capítulo 17 de Atos, o avanço incessante, o progresso da igreja pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 18, lideranças inspiradas pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 19 de Atos, demonstração de poder pelo Espírito Santo. No capítulo 20, revelação concebida pelo poder do Espírito Santo. No capítulo de número 21, previsão de fatos inspirados e revelados pelo Espírito Santo. No capítulo 22, presença constante na vida pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 23, a proteção contínua dada pelo Espírito Santo. No capítulo 24 de Atos, a coragem contínua pelo Espírito Santo. No capítulo 25 de Atos, a convicção total dada pelo Espírito Santo. Mas quando chega no capítulo 27, a gente vê a consolação pelo Espírito Santo. Mas no último capítulo deste livro, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a gente vê a proteção total da igreja por meio do Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção aqui é o capítulo de número 27, o qual nós terminamos de entender o capítulo 28, mas o capítulo 27 ele é o contexto do capítulo 28 de Atos, porque quando Paulo ele desejava, ele colocou no seu coração ir para dentro de Roma. O que me leva a chamar a atenção aqui é que Atos capítulo 27, o próprio Deus se revela para Paulo, dizendo que ele chegaria em Roma. Quem está dando a condução e a certeza da chegada é Deus. Então Paulo, dentro do seu coração, ele tem duas coisas dentro dele. Primeiro, Deus como credibilidade. Segundo, confiança de chegada. Porque quem dá a direção, quem dá a certeza da chegada, não são os homens que estão ao seu redor. É o Deus que está bradando e dando a certeza que Paulo chegará em Roma. Mas nem todo lugar que Deus diz que vamos chegar, que chegaremos, que alcançaremos, Ele não vai deixar os obstáculos deixarem de estar no meio do nosso caminho, porque nem todo caminho de crescimento não ausenta perseguição e nem muita coisa na nossa estrada. Deus está dando a certeza para Paulo: você vai chegar, você vai alcançar, vai pisar em Roma, porém vai ter obstáculo no meio do caminho. Capítulo 27 de Atos. Paulo sobe no navio. Paulo agora resolve juntar toda a tripulação. 276 vidas estão dentro do navio. 276 vidas estão indo com Paulo. 276 vidas estão junto com o apóstolo Paulo. Mas eles resolvem agora entender que o navio ia devagar demais. O navio, a tripulação ia devagar demais. E mesmo o navio indo devagar demais, capítulo 27 de Atos, eles não pararam. Paulo então percebe que uma grande tempestade vem, uma turbulência vem. Então eles resolvem mudar o caminho. Porque no coração de Paulo, o medo dominou. E na mentalidade de Paulo, não chegariam a lugar nenhum. Mas quem foi que disse que chegaria em Roma? Foi Deus. Quem foi que disse que ele pisaria o pé em Roma? Foi Deus. Quem foi que deu a certeza e a clareza do cumprimento da promessa dele chegar? Foi Deus. Mas Deus disse que ele chegaria, disse. Mas está no texto que eu não vi Deus dizendo que ele permitiria Paulo deixar de passar por adversidade. Porque Deus, Ele permite Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha, mas não permite o fogo matar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ele permite Daniel ir para dentro da cova, mas ele não permite os leões devorarem Daniel na cova.
Ele permite José ser vendido para a escravidão do Egito. Mas ele só não permite a escravidão do Egito, o sistema do Egito, matar a vida do menino José. Deus permite Josué entender diante do Jordão que o negócio é dificultoso, mas ele não vai permitir Josué ficar paralisado no meio do caminho. Deixa já eu abrir um parênteses nessa palavra introdutória. Deus disse que você vai chegar. Deus disse que você vai crescer. Deus disse que você vai prosperar. Mas Deus não disse que Ele deixaria de colocar gigante no caminho. Deus deu a certeza que você vai chegar. Deus deu a certeza que você vai triunfar, que vai ter culto de ação de graça, mas Ele não deu a certeza de você ficar sem obstáculo no meio do caminho. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta manhã, nesta live, porque está escrito que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Elias, eu não estou aguentando, suporta. Porque Deus disse que você vai chegar, mas obstáculo Ele não disse que não vai faltar. Elias, Davi não foi rei, considerado rei, ungido rei foi. Mas Deus não disse que deixaria de colocar gigantes. Deus não disse que deixaria de colocar leão, de colocar urso. Deus não disse que permitiria Filisteu sair do caminho dele. Porque a gente vai chegar. O que só não vai faltar para a nossa vida, para a nossa história, é barreiras para a gente atravessar. Aí ele percebe que a embarcação está indo devagar demais. Ele percebe que uma turbulência bate. Ele percebe que o barco, o navio está prestes para atracar. Então Paulo tem uma ideia: vamos trocar de navio. Porque o desejo de Paulo não é voltar mais. Porque ele sabe que a ponte que ele atravessou já quebrou e não tem como voltar mais. Se você pode aí, digite aí no chat: não dá para voltar mais. Podemos ir devagar, mas o que a gente não pode é parar. Digite aí: eu não posso parar, não dá tempo de voltar mais. Pode ter turbulência, mas eu não volto mais. Pode ter perseguição, mas eu não retorno mais. Pode ter calúnia, mas eu não volto mais. Pode ter perseguidor, mas eu não retorno mais. Eu posso estar sendo pisoteado, mas eu não retorno mais. Posso ter pisado, mas eu não volto mais. Então Paulo agora, movido pelo Espírito de Deus, ele olha para um navio e diz: vamos entrar aqui. Ele entra. E entrando em um navio, mais uma vez, a dificuldade domina, capítulo 27 de Atos. E agora, Elias, eles têm que fazer uma coisa. Eles começam a lançar toda a carga para fora do navio. Diz a Bíblia que eles jogam trigo, eles vão jogando as coisas, eles vão jogando tudo para fora. Paulo teme, porque Paulo foi até arrebatado até o terceiro céu, mas Paulo teme e treme, porque no reino, no evangelho não existe super-homem ou mulher maravilha. Paulo temeu a morte, Paulo tremeu diante da turbulência, Paulo tremeu diante da dificuldade. Aquele que teve o encontro diante da pessoa bendita de Cristo tremeu diante da turbulência da vida. Então agora eles começam a lançar as cargas, os trigos, as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que agora o anjo que Deus envia para Paulo vai dizer: Paulo, fica tranquilo, você vai chegar. E não tem turbulência, não tem tempestade que paralise o que Deus prometeu sobre a sua vida. Vai ter onda, vai ter vento, vai ter crise, mas você vai chegar. Está doendo, mas você vai chegar, Paulo. Te pisaram, mas você vai chegar, Paulo. Te acorrentaram, mas você vai chegar, Paulo. Não tem problema o barco se quebrar. O que você só não pode, Paulo, é parar.
parar de evangelizar, parar de cantar, parar de pregar, parar de maestrar, parar de servir na igreja, parar de varrer, parar de fazer isso, fazer aquilo. O que você só não pode é parar. O barco quebra. E sabe o que é lindo? É que o navio estava prestes para se desfazer. A rota foi mudada para tentar salvar 276 pessoas. E eles lançam as coisas no mar. Diz a Bíblia que ninguém morreria. Porque primeiro, a certeza veio, o anjo, para dizer duas coisas para Paulo. Primeira coisa que ele diz: o navio vai afundar, Paulo. Porque navio Deus dá outro navio. Paulo tem que entender que se for preciso perder coisas, ele perde. Porque não precisamos de um navio. Navio Deus dá outro. Pessoas é difícil de se recuperar. Eu repito isso. Eu prefiro perder o navio do que perder a família. Eu prefiro perder o navio do que perder as coisas que Deus colocou na minha vida. Paulo tem que entender que o navio ele dá outro, Deus dá outro, as coisas Deus devolve. Porque Elias, porque segundo Deus disse ninguém vai morrer, era Deus dizendo eu prefiro perder as coisas, Paulo, do que perder as pessoas dentro do navio. Eu prefiro perder a embarcação, pode se rachar, pode se quebrar, pode se desfazer, mas as pessoas que estão dentro do navio, para mim, é especial e eu não quero perder nenhum deles, Paulo. Diz a Bíblia agora, que dentro do navio tem dois grupos. Primeiro, os que sabiam nadar. Segundo, os que não sabiam nadar e não se prepararam para o pior momento da sua vida. Porque quando o barco se quebra, se desmonta, a primeira coisa que Paulo diz é: vocês que sabem nadar, salvem-se as suas vidas. E vocês que não sabem, se agarrem naquilo que sobrou. Segurem-se naquilo que restou. Perceba aqui, por causa de uma pessoa vai sobreviver quem sabe nadar, e vai sobreviver também quem não sabe nadar. O que é isso, Elias? É por causa de um crente fiel a Deus. A casa pode até desmoronar, mas ninguém morre. Até quem sabe nadar e até quem não sabe nadar. Deus está dizendo nesta manhã, por causa da fidelidade de um, eu permito a morte bater em retirada. Pode cair tudo, mas ninguém morre. Tu lembra de quando Deus disse para Ló: Ló, sai daqui de Sodoma, porque eu vou devastar esta terra que não me agrada mais. Oh, Abraão resolve orar pela vida de Ló e toda a sua casa. Diz a Bíblia que quando Abraão orou, o próprio Deus ouviu a oração do velho Abraão, e foi aonde Ló estava, enviou anjo e disse: sai daí, eu vou devastar esta terra, sai da casa, não olha para trás, porque por causa de um crente fiel e cheio da graça de Deus, a morte ainda bate em retirada. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Até quem não sabe nadar e quem sabe nadar vai sobreviver nesta manhã para entender que por causa de um crente que ora, que por causa de uma irmã que ora, que por causa de uma mãe que jejuma, que por causa de um pastor que ainda paga preço pela igreja, ninguém vai descer a sepultura. Pode até cambalear, mas não vai descer. Pode até a casa parecer que vai desmoronar, mas não vai descer. É por causa de Paulo que Deus preserva 276 pessoas. Um grupo sabia nadar, outro grupo não sabia. O primeiro
se preparou para as circunstâncias da vida. Estavam preparados. Se o barco afundar, a gente nada, chega da terra firme. Segundo grupo, são aquele grupo que não sabe e que não deseja e que até não quer se preparar para o pior da sua vida. Eles estão nem aí. Tanto faz estar dentro quanto faz estar fora. Quanto faz se preparar para o momento, quanto faz também não se preparar. Mas quando o momento pior chegar, a sorte deles é que Deus ainda preserva Paulo para dar livramento para todos eles dentro da embarcação. É por isso que quando o próprio Paulo, Lucas vai dizer que a voz vem: vocês que não sabem nadar, se agarrem naquilo que sobrou. Elias, mas sobrou só um pouco de força, se agarra nessa pouca força. Elias, sobrou só um pouquinho de privilégio, de força de orar, se agarra nesse pouquinho de privilégio, de força, de pouca força para orar. Elias, mas só sobrou um hino lá em casa, e é só esse que quando eu ligo a TV para assistir o programa Louvor e Palavra, é esse louvor simples que eu me inspiro para cantar. É esse louvor que está te fazendo sobreviver. Se agarra naquilo que sobrou. Elias, só sobrou eu, só sobrou a minha família, se agarra nesta família. Elias, só sobrou isso, só sobrou um pouco daquilo, se agarra nisso e se agarra naquilo, porque é isso, é esse pouco que sobrou e que restou, que ainda dá força para você chegar em terra firme. Já percebeu que você às vezes não tem força para cantar e você canta? É o resto das coisas que sobrou para você chegar na terra firme, que significa e simboliza a igreja. Já percebeu que às vezes você quer chutar o pau da barraca e você sai de casa pensando em seu último culto, liga a TV para assistir a última live, e o Espírito de Deus nesta manhã está dizendo: não, você não vai ficar na beira do caminho, você não vai ficar dentre as margens do rio, você não vai ficar diante do mar aberto, porque se agarre nesta manhã naquilo que sobrou, naquilo que restou, porque tem terra firme preparada para você pisar. Eles chegam na terra firme, eles se agarram com aquilo que restou, que sobrou. Eles chegam em uma ilha. Que ilha é essa? A ilha de Malta. Esta ilha de Malta ficava no sul da Cilícia, e é ali que o texto no capítulo 28, versículo 1 já começa dizendo: e havendo escapado. Isso é lindo. E havendo escapado, ou seja, teve barco quebrado, teve tripulação jogada no mar, teve as coisas que foram perdidas na beira do caminho, teve. Mas a Bíblia diz: e havendo escapado. Porque nem toda turbulência é sinônimo de morte. Nem todo vendaval, nem toda tempestade simboliza e significa morte. Pelo contrário, é porta de escape de vida de Deus para a sua vida. Eu repito isso, debaixo da presença do Espírito Santo para você. Nem toda turbulência no navio, nem toda tempestade no navio simboliza e significa que é morte. Pelo contrário, é porta de escape de vida para a sua vida. Quando eles chegam na ilha, depois de haverem escapado, não percebeu não? Que veio pandemia, teu vizinho morreu e tu escapou? Não percebeu não que aquele jovem, admirado por muito e por todos, parou e você escapou? Não percebeu não que muita gente estagnou na beira do caminho e só você escapou? Pois é, nem toda turbulência é para a morte, mas é Deus te conduzindo para um propósito de vida. Eu repito isso de novo: nem toda turbulência gera a morte. Pelo contrário, é Deus te conduzindo para um propósito de vida.
A turbulência na vida da velha Noemi, perdendo Quilion e Malom, Elimeleque, parecia morte, mas era Deus conduzindo ela de volta para Belém, junto com Ruth, para um propósito de vida. Parecia que Elias iria morrer na beira do caminho, dentro do deserto de Beceba. Pelo contrário, foi o próprio Deus aparecendo em forma teofânica, dizendo: Elias, come e beba, não vai morrer. Acabe não vai te pegar, Jezabel não vai te pegar. Por quê? Tem muita coisa para você viver. Anda, caminha, porque não é projeto de morte, é propósito de vida. Você pode digitar aí no outro lado: não é projeto de morte, é propósito de vida. Muitos caíram, mas você escapou, porque tem propósito de vida. Muitos pararam na beira da estrada, mas só você conseguiu suportar o que ninguém suportou. No ano de 2023, nós já estamos perto de findar um ano novo, prestes para chegar. E tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, e chegar até aqui, um mês antes do ano findar, é você entender que muitos pararam, mas você escapou. Poderia ter caído, mas não caiu, escapou. Poderia ter parado, mas não parou, escapou. Poderia ter caído, debilitado, fragilizado, até estava, mas escapou. Por que eu escapei, Elias? Porque você estava na cobertura de Deus e do Espírito. Salmo 91: aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. A tribulação veio, mas não conseguiu te pegar. Por quê? Está debaixo. A crise veio, mas não conseguiu te derrubar. Por quê? Porque você está debaixo. A tribulação e o pecado veio, mas não conseguiu te destruir, porque você está debaixo. E ninguém encontra quem Deus esconde. Ninguém derruba para sobreviver quem Deus esconde. Escapou, mas está vivo. Debilitado, mas está vivo. Não é a mesma de antigamente, mas está vivo. E havendo escapado, eles agora chegam em Malta. E eles percebem que todo o povo, ou os bárbaros dali, eles acendem uma grande fogueira. Eles acendem uma fogueira grande. E outra coisa, eles acenderam a fogueira debaixo da chuva. Porque eles estavam acendendo fogueira. E eu acredito que eles não estavam acendendo dentro de casa. Porque a Bíblia diz que todo o povo estava ao redor da fogueira. Ou seja, 276 pessoas que não morreram estavam ao redor da fogueira. Eu acredito que era do lado de fora, diante do ambiente aberto. A fogueira era acesa e era uma grande fogueira. Mas por que eles estavam acendendo a fogueira debaixo da chuva? Por que eles estavam acendendo a fogueira debaixo do frio? Porque eles estão nos ensinando a primeira coisa. Enquanto tem muita gente querendo apagar o fogo da fogueira, a gente acende a fogueira debaixo da chuva. Enquanto tem muita gente que só acende a fogueira em períodos de tempos, a gente não tem tempo para acender a fogueira. A gente acende a fogueira com frio ou sem frio, com calor ou sem calor, com a chuva ou sem a chuva. A primeira coisa que eles nos ensinam é que independente do clima ser bom ou ruim, tem que acender fogueira. Independente dos vendavais da vida, tem que acender fogueira. Porque enquanto eles acendem, outros apagam a fogueira. Porque a Bíblia vai dizer que eles acendiam uma grande fogueira. E como é que se acende a fogueira no tempo de chuva? É dando glória. Como é que se acende a fogueira? É levantando a mão. Como é que se acende a fogueira? É se rendendo diante da presença dele.
Como é que se acende a fogueira? É você servindo enquanto os outros não querem servir. Perceba que eles estão acendendo a fogueira debaixo de chuva, debaixo de dificuldade. Porque acender fogueira em tempo de congresso, todo mundo acende. Acender fogueira em tempo de festividade, todo mundo acende. Mas o que Deus quer saber é: você depende do clima para acender fogueira, ou você acende tendo clima ou não tendo? Tem que ter fogueira acesa. Pode ter chuva, mas tem fogueira acesa. É por isso que o próprio Deus disse em Levítico capítulo 6, versículo 13, salvo engano: não deixe o fogo se apagar. Tem que ter aceso a fogueira. De manhã na consagração tem que ter fogueira acesa. À tarde no ciclo de oração tem que ter fogueira acesa. À noite no culto do domingo, da quarta, da sexta, tem que ter fogueira. Tem que ter a fogueira acesa. Independente das estações, tem que ter fogueira acesa. Por que, Elias? Porque o primeiro grupo, ele precisa de clima para pegar fogo. Precisa de um ajuntamento de pessoas para o fogo acender de novo. Mas o segundo grupo é o que vence a tempestade, é o que vence o frio, é o que vence o vendaval, mas ainda quer manter a fogueira acesa. O apóstolo Paulo percebe que a chuva caía. Lucas vê que por causa do frio, eles acendem a fogueira. Paulo agora resolve tomar uma atitude que ninguém dentre os 276 pessoas tomaram. Qual é a atitude que Paulo toma? É de se levantar e ir agora juntar uma grande quantidade de gravetos. A fogueira está acesa, está acesa. Mas Paulo sabe, com a chuva e com o frio, no meio do cenário, a fogueira pode até se apagar. Peraí, Paulo não é apóstolo? É. Paulo não é o grande pregador dos gentios? É. Mas o título de Paulo de apóstolo não arranca de Paulo o serviço de servir para o reino e acender fogueira. O Paulo que sempre dizia: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O Paulo que mantinha a humildade de Cristo, que disse em Filipenses capítulo 2, que nós precisamos ter a mesma mente de Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo, compartilhar da comunhão como Cristo. O mesmo Paulo que viu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis no terceiro céu, está se levantando para nos ensinar que independente da patente, aonde a gente chegue, a gente tem que continuar servindo. Paulo se levanta para fazer o que ninguém no meio da tripulação fez: catar gravetos. É por isso que Paulo agora, ele vai no meio de um graveto, de uma quantidade de graveto, e começa a catar graveto. Porque Paulo sabe, a chuva está chegando, está aumentando, o frio está dominando, mas eu quero catar graveto. Para quê, Paulo? Era Paulo nos dando o segundo ensinamento. Muitos querem apagar o fogo, muitos só gostam de fogueira acesa, para pegar tudo pronto, mas se depender de mim, a fogueira não apaga. Deus hoje está à procura de catadores de graveto. Catadores de graveto que está com situação difícil em casa, mas vem para um culto para continuar acendendo a fogueira. Tem que trazer graveto. Culto sem graveto para o fogo acender não é culto. Tem que ter graveto. E o que isso simboliza é que tem que ter glória no meio da igreja. É que tem que ter barulho no meio da igreja. É que tem que ter adoração no meio da igreja.
E adoração não revela o nível do barulho do glória que eu dou, mas sim, João capítulo 4, que Deus procura verdadeiros adoradores. Porque se tem gente verdadeira, também tem gente falsificada. E os falsos não gostam da fogueira acesa. Os verdadeiros ainda entendem que a chama que acendeu através dos outros não pode se apagar. Hoje tem que ter catadores de graveto para lançar o graveto dentro da fogueira. Tem que ter fogo, tem que ter presença, porque sem presença o fogo não desce. Se não tem presença e o fogo também, a glória não pega. Se a glória não desce, o Espírito não trabalha. Tem que ter graveto jogado, lançado para dentro da fogueira. Paulo se levanta, vai aonde estava uma grande quantidade de gravetos, após ter escapado da turbulência do mar, e vai trabalhar. Paulo começa a catar graveto. Se você pode, digite aí no chat: vou continuar catando graveto. Eu posso estar fraca, mas eu vou continuar catando graveto. Eu posso estar cambaleando, pensando em parar, mas independente da minha situação, eu não quero saber. Eu quero que a fogueira continue acesa. Eu vou continuar jogando graveto. Não importa a crise que eu estou enfrentando, emocional, psicológica e as guerras espirituais. O que Deus quer saber nesta live, nesta manhã, é: ainda tem catadores de graveto que, independente da crise da casa, continua cantando sem ninguém ver? Ainda tem catadores de graveto que, independente de ninguém elogiá-lo, ele continua vivo de pé, continuando servindo na igreja, servindo na congregação, servindo ao pastor da igreja, com todo o coração, jogando catadores, jogando gravetos para dentro da fogueira. Deus está à procura de catadores de graveto que possam ter até título, possam até ter nome, mas acima do título e acima do nome tem que ter mão para saber servir. Eu vou continuar catando graveto. A fogueira só se apaga se parar os catadores de gravetos. Paulo cata uma grande quantidade de gravetos. E agora Paulo vai fazer o quê? Paulo pega aquela grande quantidade de gravetos, e enquanto Paulo vai pegando a grande quantidade de graveto e pondo-os no fogo, uma víbora, que simboliza Satanás, o diabo, que por causa do calor, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Espera aí. A primeira coisa são os bárbaros, que nos ensina que a fogueira não pode se apagar. Segundo é Paulo, que nos ensina que a gente tem que continuar servindo e jogando graveto para dentro da fogueira. Terceiro é que Satanás, a antiga serpente, ama fugir do calor do fogo. Satanás não suporta o fogo aceso. Satanás bate de frente com um crente frio brincando e ainda derruba. Mas eu duvido Satanás parar um crente cheio de graveto. Sabe por que às vezes você cai? É porque está faltando fogo. Está faltando você catar graveto. Sabe por que às vezes você desliza? É porque está faltando fogo e também está faltando graveto. Mas Paulo viu uma víbora, e aquela víbora mordeu a Paulo. Por quê? Porque estava fugindo do calor. E enquanto Paulo é mordido pela víbora na mão, por que ela mordeu Paulo na mão? Eu fui perguntar para Deus o porquê. Porque ela não mordeu no pescoço de Paulo? Porque ela mordeu na mão? Porque Paulo nos ensina que o crachá de apóstolo de Paulo fala de posição, mas a mão de Paulo fala de serviço. É por isso que um dia lá dentro dos céus, diante do trono branco de Deus, vai ouvir-se uma pergunta. E a pergunta não é: mostra-me o teu apostolado, Paulo.
Fala para mim qual é o teu título de pregador, Paulo. Não. Mostra-me a tua mão. Porque mão fala de serviço. Ela foi picar Paulo na mão por causa do serviço que Paulo prestava. É por isso que o diabo toda vez tenta te parar. Porque ele sabe que o dom que está na sua vida foi derramado pelo fogo do Espírito, e ela não suporta fogo, ela não aguenta o barulho do fogo batendo, estalando. É por isso que o diabo bate de uma ponta para outra, lança seta, lança dardo, e você continua de pé. Mas mesmo assim, diz a Bíblia, ela picou na mão de Paulo, mordeu a mão do apóstolo Paulo. E o que Paulo faz? Paulo observa. E eu encerro aqui. Paulo observa os bárbaros vendo ele. O desejo dele era: Paulo vai morrer. Mas enquanto tem uma plateia desejando com que você morra, tem um Deus todo-poderoso que ele permite até a víbora morder, mas não permite o veneno se instalar na tua vida. Tem um Deus dos céus que hoje nesta manhã ele está dizendo: pode até te morder, só não vai te matar. Pode até te estagnar por pouco minuto de tempo, mas daqui a pouco você volta a triunfar e a caminhar. Paulo pega a víbora, porque Paulo sabia, ela está fugindo do fogo. E víbora só pode ser paralisada se lançar dentro do fogo. Hoje nessa manhã eu lhe convido a pegar a víbora que quis parar com a tua chamada, que quis parar com o teu casamento, que quis parar com a tua vida. Lança ela dentro da fogueira hoje. Hoje eu quero saber onde está a primeira vida. E se já teve a primeira, eu quero saber onde está a segunda. Eu quero saber onde está você para voltar a catar gravetos. Lançar dentro da fogueira. Pegar a víbora, Satanás, e lançar dentro da fogueira hoje. Porque queira a multidão ou não, mas você vai sobreviver. Sobreviver não para se gloriar, mas para dar a eles a notícia que o Deus que permite a víbora morder é o mesmo Deus também que paralisa o veneno dela. Venha para Jesus nesta manhã. Digite aí: eu quero voltar a ser uma catadora de gravetos, a ser um catador de gravetos e manter a fogueira acesa. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que você possa entender que Deus não lhe chamou para parar no meio do vendaval. Que Deus não lhe chamou para você ficar estagnada na beira do caminho. Volte a catar gravetos e acender a fogueira. Que Deus abençoe em nome de Jesus.